Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod2B. Meu nome é Raul Moraes e aqui comigo o co-host Bruno Fisben. E o nosso convidado de hoje é alguém que o Bruno trouxe dizendo que era amigo dele, para dizer como ele é cara de pau. Aí a gente chegou aqui 5 minutos antes da gravação e falei, pô, Bruno, legal, quem que é teu convidado? Ah, é o Mário Barros. Interessante. Da onde? Da MC3. Eu falei, Bruno, eu te apresento o cara e você traz ele como teu amigo. Pô, você é muito cara de pau. Você não é um homem, você não cultivou amizade. Entendeu? É Eu sei que não é um bom pau. amigo. Muito Mário, bom. seja muito bem-vindo, cara. Um prazer Cara, estar com você. valeu. Que honra estar aqui com vocês, cara. Muito bom, obrigado pelo convite. E vamos embora, vamos bater um papo aí, vamos falar sobre os assuntos. Bora. Vamos nessa. Tu começou no audiovisual, queria também deixar um abraço aqui para o João, antes que o Bruno roube mais um amigo meu. Boa. João, queremos você aqui como meu convidado. Não. Faça as honras. Importante. Você e o Hermano, o famoso João. Hermano. Vocês começaram, foi na Record, cara? Foi onde? Que a gente se conheceu ou que a gente iniciou a nossa jornada profissional? As duas coisas. Então, a gente trabalha no segmento audiovisual tem mais ou menos o mesmo tempo. Assim, eu trabalho já mais ou menos uns 25 anos, né? Caraca. Que eu comecei. E aí a idade do Raul. A idade do Raul. Um pouquinho mais de idade. Eu nasci um pouco depois. Aí eu sei que a gente trabalhou, né? Eu comecei trabalhei desde muito cedo em produtoras de vídeo, né? E o João também, né? A gente trabalhava em produtoras. E aí, numa das produtoras que a gente trabalhou, a gente se conheceu na produtora, né? O nome da produtora é Provil. E aí, lá na produtora, a gente nem tinha muito contato, assim, a gente só se esbarrava nos corredores, assim, não tinha muito contato, não. Aí eu sei que na época que teve uma época específica que um amigo nosso em comum estava na Record, a Record estava expandindo o trabalho dela, né, o segmento de novela, e aí ele chamou o João e me chamou também para ir para lá porque tinha vaga e tudo mais, e a gente nem se falou, assim, simplesmente a gente pediu demissão no mesmo dia, eu e ele, né, a gente se falou depois, assim, tipo, surgiu oportunidade. E aí o cara, inclusive, né, o dono da produtora ficou até meio assim, porque perdeu logo 2 profissionais assim, no mesmo dia, né? A gente tinha ali uma visibilidade na empresa, né? O João seguia mais para a parte de finalização e correção de cor, eu ficava mais na parte de edição, né? E aí o dono da produtora, assim, aceitou, porque a gente, na verdade, não chegou para negociar nada, a gente já tinha uma proposta muito boa, né, financeira, que ele não conseguiria cobrir, né? A Record estava vindo realmente forte e a proposta era realmente irrecusável. E a gente chegou só comunicando que a gente sairia. Aí na Record, quando a gente de fato foi para lá, que a gente começou a se aproximar e estabelecer uma amizade. E logo no iniciozinho, assim, com 6 meses de casa, para entrar na Record a gente tinha que abrir um CNPJ, eles não contratavam um CLT. E aí foi lá, inclusive, que surgiu a MZ3, né? A MZ3 foi criada ali inicialmente para ter o CNPJ para poder entrar na Record. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos freela em casa, pegava uns trabalhos que eu pegava por fora de conhecidos que me enviavam, um trabalho só de edição, só de finalização. E aí, num belo momento, surgiu a ideia de convidar o João para vir fazer parte, para a gente juntar forças, e aí a gente foi se aproximando cada vez mais, até que a gente entrou na Record em 2006, aí, tipo, 1 ano e meio, 2 anos depois, a gente decidiu, de fato, iniciar a empresa com força. Assim, a gente começou a procurar uma sala comercial, e aí a gente rapidamente encontrou a sala comercial, e aí a gente seguiu uma jornada paralela há mais ou menos uns 4 anos, né, na Record e com a MZ3. Bastante tempo, né? Foi. Era uma jornada pesada, assim. Lembro que na Record a gente fazia praticamente não tinha folga, né? A gente folgava um dia na semana, né? E trabalhava tinham 3 turnos, né? Então, às vezes, a gente trabalhava de madrugada, voltava para casa para tomar um banho, comer alguma coisa e já ia para a MZ3, assim. A vida pessoal bem comprometida,
Mas era ali um momento de construção mesmo, né? Que a gente entendia que era necessário, né? Fazendo uma semeadura para ter uma colheita, né? Um dia. Me lembro de várias vezes estar voltando da época de tipo janeiro, fevereiro, assim, época de praia, de verão, e eu voltava sempre pela praia, né? Então eu pegava da Praia da Macumba, aí pegava recreio inteiro, pegava reserva, pegava barra, tipo, praia lotada, os colegas do trabalho indo para a praia para curtir, e eu, caraca, eu tô indo trabalhar a segunda jornada, mas vamos embora. E curiosamente, anos depois, né, quando a Record começou a cair, demitir um monte de gente, né, eu tinha a MZ3 junto com o João, que a gente, pô, ele suou a camisa para poder estruturar, mas a gente conseguiu, né, ter uma estabilidade, né, que, pô, uma galera não conseguiu, então é uma história legal também, assim, de lembrar. E aí seguimos, né, 2008, né, foi quando a gente de fato assim oficializou o início da empresa mesmo. A gente já vinha fazendo alguns trabalhos pequenos antes, mas começou a ficar mais sério a partir de 2008. E aí estamos até hoje, né? Vários altos e baixos, mas estamos aí até hoje. Vocês ficaram de 2008 até 2012 na Record e na MZ3? Eu fiquei até 2014, eu acho. Quando eu saí da Record, aí o João ficou mais um ano, até que ele saiu também. E eu, na verdade, eu fui desligado, a empresa estava num momento ruim, né? E eu meio que dei uma cavada, porque eu já não estava aguentando mais, assim, já estava insatisfeito. E aí comecei a fazer algumas coisas ali que acabou facilitando, né? Assim, eles me colocarem na linha de frente ali. E foi bom, assim, para mim foi bom tu também. Rezou uma Ave Maria na parada, assim, aí, galera. É o quê? Tu rezou uma Ave Maria, galera. Não é isso. Mas foi uma jornada muito, muito rica lá para mim, assim, profissionalmente falando, porque e financeiramente também, né? Foi uma jornada bem próspera, assim, né? Financeira boa, né? Com um salário bem alto e com estrutura, assim, de empresa mesmo, né? Bem legal. E lá eu aprendi muito. Tecnicamente foi uma jornada muito boa para mim. Mas assim, para a MZ3 mesmo, acabou que não foi assim tão diferencial, porque acho que tudo que eu aprendi, né, da parte de produzir, dirigir, né, a parte financeira, administrativa, que até então eu nunca tinha me ligado, acho que isso foi mais na hora que eu realmente entrei ali e fiquei, tipo, agora meu ganha-pão é daqui, né, a minha renda vai ser daqui, né, então agora eu preciso aprender um monte de coisas que até então eu não tinha, né, formação, e foi muito assim, esses anos todos, na verdade, foi total aprender na marra, né, aprendi a ser comercial na marra, não fiz formação, né, assim, claro que eu e João... É formado em quê, Mário? Cara, eu não me formei. Eu comecei jornalismo, legal, né? Eu terminei o segundo grau, aí não sabia o que queria fazer. Minha mãe é terapeuta, jogava tarô, aí ela tinha um cliente dela que tava num momento de vida muito mal, assim, né? Tava pensando até em suicídio, o cara tava malzão. E minha mãe ajudou muito ele, assim, a se centrar, a se estabilizar, e ele se sentiu muito grato a ela e meio que queria, de alguma forma, retribuir, né? E ela falou, meu filho acabou de terminar o segundo grau, leva ele lá na tua empresa para ver se ele gosta e para ver se ele se encontra. E aí, quando eu entrei, o cara era editor, quando eu entrei na linha de edição, aquele monte de botãozinho, de luzinha piscando, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, maneiro. Aí comecei a estagiar, e aí, tipo, 6 meses depois do estágio, eu falei, vou fazer jornalismo. Aí comecei a faculdade, e aí fui fazendo menos períodos, porque logo depois eu peguei um segundo emprego, e aí trabalhando em 2 empregos, eu tinha um sonho de comprar um carro, e aí, juntei dinheiro, enfim. E foi, né? Comecei a trabalhar como editor de imagem, editor de vídeo, e aí acabei não concluindo a faculdade, porque como o ritmo de trabalho começou a ficar alto, eu entendi que na faculdade eu não ia, né, um escopo muito aberto de muitas coisas. Falei, eu já sei o que eu quero fazer, já estou identificado, já estou conseguindo posicionamento, eu tenho uma renda. Falei, cara, aí terminei, larguei, assim, estava acho que já no 6º período, né, não completo com todas as matérias, mas eu não estava vendo sentido, assim, muita teoria, pouco sentido. Falei, cara, abri mão. E para mim não fez falta,
tá? Assim, na profissão, eu sinto que não fez falta. Seria mais a questão de ter um título mesmo, né? Sim. Tu sabe que o Bruno é formado em bambolê, né? Não, sou fã. Sério, na faculdade dele, cara, você falou de Porra, a não aula, mente não, Rawan. a aula prática dele era bambolê. É isso. É O que é mentira. bambolê? É, bambolê, Não, que cara. bota na cintura. Bruno, eu já contei essa história Não, aqui, cara. não, Você vou se formou. explicar, né? Nada disso, tá mentindo. Rapidinho, eu fiz engenharia elétrica, né? Na UFRJ. E aí eu tinha alguns amigos na engenharia de produção. E aí teve um dia que eu fui lá no bloco F, né, da engenharia de produção, encontrar um camarada para a gente, nem lembro, almoçar junto, sei lá, fazer alguma coisa. FRJ, é isso, FRJ. Na UFRJ. FRJ. Aí entrei assim, falei, porra, comecei a procurar a sala, não sei o que, dele e tal. Aí, porra, nem que eu entrei na sala, tava, cara, todo mundo com bambolê mesmo, rodando bambolê, todo mundo, sei lá, deviam ter 30 alunos rodando bambolê e a professora lá na frente. Eu falei, cara, que porra é essa, meu irmão? Que tá... Era tipo, sei lá, 8º período, não era primeiro período, trote, não era trote, não, sabe? Eu falei, caralho, meu irmão, que porra é essa? Não sei o que. Aí, nego rodando bambolê. Era uma aula que eles tinham mesmo, engenharia do entretenimento, sei lá, qualquer Que baboseira. louco, cara. E aí eu pensei, eu falei, cara. Não mudei, cara. Não, mas qual era do porra, bambolê? Mas era o quê? Depois, eu já esqueci, mas era alguma matéria de, sei lá, não sei mesmo. E tu teve que entrar na. Não, aí eu fiquei esperando lá de fora. Eu falei, caraca, que bando de maluco aqui. A professora falou, não, vem também. Vamos. Aí o Paulinho de longe... Você tem cara de que, pô, faz um bambolê legal. Não. Ele tava sem óculos ainda, não tinha... Boa. Isso é bom. Aí o Paulinho de longe, peraí, a aula já tá acabando. Irmão, aí eu fui de longe assim, falei, que porra é essa? Então aí já tá acabando. Aí eu esperei do lado de fora. Claro que na época eu perguntei e tal, ele explicou, depois eu esqueci. Vou até perguntar para ele de novo para resgatar. Curioso, qual que era. Mas enfim, é isso, não era a minha aula. E aí eu pensei, eu falei, cara, eu fazendo engenharia elétrica, que é um negócio assim de maluco, né? Estudando, sei lá, defeito de linha de transmissão. Putz, e o cara rodando bambolê na aula de engenharia de produção. Caraca. Mas enfim. Mas eu quase não me informei. Você está falando que não. Eu quase não me formei, cara. Eu também trabalhando pra caramba, não gostava da engenharia elétrica, não gostava mesmo, assim, eu fui me arrastando do início ao fim. E aí uma coisa que eu não sabia, na UFRJ, não sei a regra nas outras, né, mas você só podia, o máximo que você podia ficar na faculdade era o dobro do tempo. Então, como eram 10 períodos, 5 anos, você só podia, quer dizer, só, né, mas podia ficar 10 anos. Nossa! Uou! E aí, cara, eu estagiando, trabalhando, pilhadaço na época, com os estágios que eu tinha e tal. E já não gostava, a coisa foi se arrastando. Cara, tinha período que eu puxava 3 matérias, passava em uma. Eu puxava 5 matérias, passava em 2. Eu ia me arrastando. E aí, quando eu fui pro 10º ano, né, na verdade, pro último período até, o coordenador me chamou no canto e falou, cara, Bruno, qual vai ser aí? Vai se formar? Não sei o quê. Eu falei, não, tá, eu vou, segura aí que eu vou. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, ou você se forma agora, falou com essa frase, cara, ou você se forma agora, ou você vai ser jubilado da UFRJ. Caraca! Aí eu falei, cara, como assim? Aí ele me explicou a regra. Eu falei, pô, tô aqui há 10 anos, nunca me falaram disso. A regra é, para você se formar, você vai ter que ir numa sala e vai ter um monte de gente lá, você vai ter que rodar um bambolê, que é a única condição para você passar. Então, aquela sala que você estava lá, era a galera que estava prestes a ser jubilada. Exatamente. É isso. Pô, porque tudo que você precisa para ser um bom engenheiro é rodar um bambolê. É o jogo de cintura, entendeu? É um bom jogo de cintura. Mas ele falou isso para mim. E aí eu fiquei desesperado, cara. Entrei na noia assim, falei, cara, não dá para fazer isso. Imagina a vergonha pros meus pais, né, cara? Aí, porra, pedi demissão do estágio, puxei 11 matérias, mais o projeto final. Uou!
Cara, saí do estágio e eu, meu irmão, virei mó nerd, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, eu morava na Tijuca, Eu porra, e também. pegava um ônibus ali para Leopoldina e o 485 lotado, que eu ia com a cara do vidro até o FRJ e voltava, 2 para voltar. E, cara, 11 matérias mais o projeto Uou, final. E aí, cara, no finalzinho, assim, eu conseguia, passei em maneiro, todas, fiz o parabéns, cara. projeto, tava, Porra, formei. maneiro. Eu, quando eu, botei a beca, assim, eu falei, meu irmão, tô de beca, eu não tava nem acreditando, 10 Ah, anos é maneiro, depois, né, cara. cara? Pô, é uma puta Maneiro, maneiro. conquista, Mas né? também, assim, a engenharia elétrica não serviu, eu até estagiei em algumas empresas até maneiras de energia, mas, enfim, o conhecimento que eu tenho hoje é da engenharia Aerol, assim, não, né, nunca trabalhei com isso, mas, assim, foi uma bela de uma experiência. A formação em engenharia é uma formação muito boa, né? Raciocínio Legal. lógico, aprender a se virar. Eu Sim, estudava sim, pra sim. cacete, matérias difíceis, então tem uns ensinamentos, assim, umas soft skills que eu fui aprendendo que me ajudaram bastante. Mas essa é a Pô, que historinha da legal. faculdade. Maneiro, maneiro. Mas legal, e aí, bom, só voltando, então você ficou um tempinho CLT barra PJ, né, antes de começar a empreender. Sim, sim. As produtoras que eu trabalhei antes de ir para a Record, a maioria delas, Mais assim, PJ, né? era CLT, ou Até era algumas. CLT. Eu cheguei a fazer muito freela também, assim, em produtora, que às vezes era tipo, você fazia por projeto, né? Então não era nem PJ nem CLT, você fazia e ganhava no final lá do Só salário, projeto mesmo. era por projeto. Aí, e as produtoras que eu trabalhei também acabava que muitas vezes ela não tinha nem condição de assinar a carteira no valor total, né? Assinava às vezes um valor parcial, o restante estava por fora. Por isso que na Record mesmo foi o lugar onde eu de fato pude vivenciar uma estrutura e uma estabilidade financeira que até então eu não tinha vivenciado, né? Foi muito bom, assim, foi uma fase bem legal assim da vida. E aí Maneiro. depois é que eu migrei, né, pro empreender, né. Na verdade, eu acho que eu só senti mesmo a real do empreender quando de fato eu saí da Record, né. A sensação que eu tenho é que, de alguma forma, enquanto tinha Record, é como se a Record fosse uma mãe da MZ3, assim, sabe, da empresa. O salário da Record era muito bom, então, assim, a gente tocava a empresa quase que como um hobby, assim, sabe? Não tinha necessidade de fazer aquela empresa ser sustentável e aí a gente foi indo num ritmo tranquilo ali, pegava uns trabalhos, a gente se permitia às vezes fazer muitos trabalhos, até porque para a gente ganhar visibilidade, a gente fez muito trabalho sem cobrar no início, né, para ganhar portfólio. Mas tudo assim, eu acho que somou muito para a nossa jornada, né, de crescimento. Né, eu e o João, a gente vem do meio de pós-produção, sempre trabalhamos ali nas produtoras como pós-produtores, né? Eu mais como editor, montador, e o João tinha mais uma pegada de finalização. Editor também, mas ele sempre pegou um pouco mais da parte de finalização. Tanto que na Record ele trabalhava como colorista. E isso a gente levou como a essência, né? A MZ3 começou muito como uma produtora só de finalização. Aí depois de um tempo que a gente começou a conseguir trazer alguns trabalhos para produzir também. Aí a gente pegava o trabalho do início ao fim, né? Que aí era roteirizar, alguns trabalhos a gente fazia a produção. E aí depois de um tempo que a gente começou também a se aventurar, a entrar em outros papéis, né? Outras funções que a gente também nunca tinha vivenciado e que foi na marra e na coragem, que é produzir, que é dirigir, né? Então foi assim, cara, uma jornada muito. A jornada da MZ3, esses 15 anos aí, mais ou menos, né, de empresa, foi uma jornada de muito, muito aprendizado, cara, assim, e muito 15 crescimento anos também. é uma estrada, né? 15 anos Assim, é a muito tempo. gente, o Rawan sabe disso, né? O Rawan acompanhou com a gente por alguns momentos nossos, assim, a gente já teve, assim, umas 3 ou 4 quase quebras, né, de empresa. Assim, de chegar no limite, e de alguma forma a gente hoje vive no limite, né? Seguindo em frente com a empresa aí, cara, na guerrilha mesmo, né? Mas estamos aí, estamos seguindo, né? Pandemia, crise econômica e crise política e vamos embora, estamos indo. Eu sei que não é justificativa, tem muita gente que está nadando de braçada, a gente sabe que tem,
mas, de um modo geral, o mercado sentiu, principalmente o nosso, né? O audiovisual sentiu bastante. Mas estamos aí, estamos seguindo em frente. Maneiro. Vocês começaram a pisar no acelerador mesmo na MZ3, depois que os dois saíram da Record, né? Foi em 2015, 2016, mais ou menos. Aí chegou o momento de, puta, e agora? Agora é isso aí que a gente vai ter que com tudo. A gente, nesse início, a gente fazia muito trabalho para agência de publicidade, né? Os nossos principais clientes, durante muito tempo, foram agências de publicidade. A gente não tinha acesso no cliente final, direto, né? E aí a gente trabalhou muito o segmento imobiliário durante muito tempo, né? Fazia vídeos para lançamento dos empreendimentos. E depois a gente ficou um ano, mais ou menos, que a gente decidiu investir no segmento de cinema e TV. Fizemos alguns projetos, alguns longas, né? Esses dois que estão aqui atrás são até projetos que a gente produziu e coproduziu. Foi uma experiência também muito legal, mas que a gente também entendeu que, cara, para a gente conseguir entrar, levaria um tempo também, porque tinha, né, a questão dos acordos, e você conseguir dar os passos certos ali, levaria um tempo, e a gente decidiu voltar e não investir nesse... Né, os projetos muito longos, né, um projeto para você iniciar, produzir e concluir, cara, é um projeto, uma duração gigantesca, assim, 3, 4, 5 anos, entendeu? O Marighella, que não sei se já estreou, vai agora, sei lá, ele tá pronto, sei lá, desde 2019, né, um negócio desse, tipo, caraca. É bizarro, assim. A gente está até hoje prestando conta de projetos que a gente fez há 4, 5, 6 anos atrás. É um ciclo longo, assim, bem longo. E aí a gente achou que não era melhor seguir em frente com esse segmento. Aí o que a gente mais focou, né, foi a parte do segmento de empresas mesmo, né, produção de vídeos para empresas de médio e grande porte, né? Aí a gente conseguiu uma visibilidade boa, trabalhamos para grandes empresas, né? Pode falar. TIM, Petrobras, né? Amil, né? Coca-Cola, assim, uns trabalhos bem legais, assim. Mais recentemente a Mosaic, né? A gente fez um projeto bem legal de 1 ano de contrato. E mais recentemente a produção de conteúdo, né, para rede social também foi uma jornada bacana, que é o que a gente hoje em dia acaba fazendo muito, parte de vídeo para rede social, né, vídeo vídeo institucional acaba que seria, né, o vídeo que a gente mais produziu ao longo desses anos todos. Acabou sempre sendo o vídeo institucional, aquele mais padrão mesmo, né? O mais tradicional, né? Com locutor e tudo mais. Então, esses foram, né, ao longo desses anos, foram assim, o que a gente mais acabou produzindo e investindo mais, né, na MZ3. Maneiro. Atualmente a gente está fazendo muito assim, tá migrando muito para essa parte de websérie, né? De vídeos curtos, seriados, com temas específicos, né? As pessoas estão demandando muito isso também. Então, é uma jornada também que está bem ativa. O formato de produção de conteúdo, assim, você vai saber melhor que eu. O que me parece é que mudou muito, né? Com até publicidade, a forma que você... Total. Divulgava um produto. Não sei, hoje eu vejo que, sei lá, não quero cagar a regra aqui, me corrija se tu não concordar, mas a época que você iniciou era uma produção, tipo, você falou, o João era colorista, eu era editor, era um negócio que me parece que devia ser muito mais difícil de fazer, não que hoje seja fácil, claro que não, mas o equipamento, a própria tecnologia disponível na época era outra parada, assim, Total. A gente viveu muito essa transição, né, eu e o João. Quando a gente começou, né, lá atrás, a gente pegou a época da edição analógica, né, assim, eu aprendi a editar, com fita Betacam, sabe, com máquina de corte seco, né, a gente naquela época não existia. Não sabe nem o que é isso. Não existia undo, né, cara, então assim, você tinha que fazer uma edição e você tinha que fazer ela correta, porque se você fizesse uma cagadinha, era trabalho de horas jogado fora. Então foi uma experiência muito legal pra gente, né, ter vivenciado isso.
E aí a gente pegou realmente essa transição, né? A gente entrou no mercado realmente nessa transição, o finalzinho do analógico para o início do digital. Que aí começaram a surgir as plataformas de edição não linear, e aí a gente começou a aprender já ali bem no início mesmo da jornada. Aí sim, naquela época a gente tinha uma estrutura de audiovisual muito segmentada, né? E com pouca oferta de profissionais no mercado, né? E assim, né? Pô, tanto é que na época existiam pouquíssimas produtoras. Só tinha produtora quem tinha muito dinheiro, porque tudo era muito caro. Os equipamentos eram caros, tudo era caro, né? Então, e aí a gente entrou, a MZ3 ela surge nesse lugar, né? Quando começou a se democratizar um pouco mais, né? O acesso às tecnologias, às ferramentas, a gente entra como uma pedra no sapato das médias produtoras, mais ou menos, né? A gente entra ali como uma pequena produtora, com um preço muito mais acessível, muito mais competitivo, né? E conseguimos ganhar a nossa, né, visibilidade e fazer os trabalhos, e é muito curioso, porque hoje eu vivo a mesma situação que as médias produtoras sentiram lá atrás, né? Hoje eu concorro com um videomaker que acabou de se formar na faculdade, ele tem uma câmera, ou às vezes nem uma câmera, ele filma com o celular dele, e tem muita gente que faz um trabalho bacana até, sabe? E cobra, tipo, um sexto, um sétimo do que eu cobro, né? E, inclusive, não só fazendo um trabalhinho pequeno, não, cara. Às vezes o cara tá atendendo contas grandes, sabe? Então, cara, Então, até isso, né? Eu nem falei, né? Assim, acho que hoje também a MZ3 se vê num momento delicado também por conta disso, porque toda vez que eu entro para poder fazer um orçamento para algum trabalho, não sei se vocês estão escutando, tem um menininho no fundo falando pra caramba. Sim, deve estar fazendo uma live. Hoje, cara, quando eu entro para fazer um orçamento para um projeto, assim, eu entro realmente muitas vezes no escuro, porque eu não sei com o que eu estou concorrendo. E curiosamente, as empresas grandes, até médias e grandes empresas, já contemplam a possibilidade de chamar, às vezes, uma empresa pequena ou até mesmo um profissional, um filmmaker, um videomaker, né? Que vai fazer o trabalho do início ao fim e vai cobrar muito mais barato, e o cara absorve todas as funções, né? Então isso é um impacto grande mesmo, né? E a gente tem que se reinventar no meio dessa velocidade gigantesca, né, cara, de mudança mesmo, né, que a pandemia trouxe, acelerou muita coisa, né? Mas estamos aí, estamos seguindo em frente e procurando fluir e entender, né? E se adaptar também, né? Acho que isso é importante, né? Se adaptar ao momento. Isso para os 15 anos empreendendo é muita coisa, né? Sim. Acho que você pontuou muito bem, né? Tipo, cara, você tem altos e baixos. Pô, não tem como você ter 15 anos, ascensão eterna, bicho. Sim. Não existe. Você pega o Elon Musk, o cara teve 1 milhão de altos e baixos e vai continuar tendo 1 milhão de altos e baixos, né? Sim. Não tem... Eu tava vendo um vídeo dele outro dia, ele falando, não, em 2008 eu tinha 30 milhões. Acho que é 2008, sabe? E eu tive que tomar as decisões mais difíceis. Ou eu investi em uma empresa e salvava, ou eu investi em outra e uma das duas ia morrer. E aí eu tomei a decisão de investir nas duas, sabendo que eu podia perder as duas. Cara, o cara tinha 15 milhões de dólares. Uou. 30 milhões de dólares para investir. E o cara tinha um problema difícil pra cacete, porque ele podia quebrar a qualquer momento, porque o que ele faz, 30 milhões de dólares, não é tanto dinheiro assim para investir, porque é caro, né? Então, cara, não tem jeito. Assim, qualquer negócio, qualquer empreendimento vai ter altos e baixos. Não pode ser você tá lançando um foguete para Marte, que é o que ele está fazendo, ou, cara, qualquer outro ramo, assim, você vai ter dificuldade, né? O ponto de que, não, e aí você faz e aí você cresce eternamente. Porra, quem fala que cresce eternamente nunca teve dificuldade, esse cara... Sim. E eu acredito muito que também esses momentos de desafio são os momentos em que essa pessoa consegue ter uma visão, né, mais tranquila, né, mais estável. É um cenário onde ela pode aprender muito, né? Sim. Sabe uma coisa, assim, eu até, é engraçado a gente falar sobre isso, assim, eu venho pensando um pouco nisso, sabe?
Aí uma coisa que eu conheço algumas outras pessoas que têm pensado da seguinte forma, e eu me fez abrir um pouco os olhos, assim, de fazer um negócio que ele possa ser vendido, vou falar um médio prazo ali, alguns anos, né? Não 2, 3, também, claro, né? 2, 3 é muito pouco, até para poder reduzir o risco dos altos e baixos. Porque quanto mais o tempo passa, mais vem a pandemia. Aí 4 anos depois vem outro negócio. Aí 2 anos depois uma outra porrada de alguma coisa. Você fica menos exposto aos riscos de altos e baixos, né? Então, talvez tenha um movimento assim de pessoas querendo, cara, estruturar um negócio e, sabe, sei lá, de 3 a 5 anos vender, né? Não uma coisa, nossa, bizarro, gigantesca, IPO, não sei o que, nada disso, para começar um outro negócio, para de 3 a 5 anos eventualmente vender de novo, para ficar menos exposto a isso, né? Porque, cara, quantas empresas a gente conhece que morreram, né? Acabaram. Não só as clássicas blockbusters da vida, mas 1 milhão de outras, né? Porque, pô, quanto mais o tempo passa, caramba, mais exposto a riscos você... Total. E é cansativo também para uma liderança, para donos, serem tão inovadores durante tantos anos assim, né? Se reinventar, e vem uma startup pequenininha que pode te engolir, você tem que comprar, senão essa pode fazer você quebrar. Né? Os anos vão passando, você tem uma empresa grande, que é mais difícil, aquele navio gigantesco lá para você mudar de rota. Então, eu tenho visto um pouco esse movimento de, sabe, encurtar o ciclo naquela jornada, tentar vender, ficar menos exposto a esses riscos, ir para uma outra parada e assim por diante. Né? Eu tenho pensado um pouco nisso. E parece que está cada vez mais rápido, né, cara? Assim, as mudanças que a gente percebe, mudanças que às vezes levavam 5, 10 anos, hoje acontecem em 2, em 1 ano. Exatamente. Né? Muito. E a pandemia acho que também intensificou muito isso, né? A mudança de comportamento também. Acaba que se você não tiver realmente assim ligado para você inovar o tempo todo, né? A mudança está tão rápida que se o tempo todo você não estiver pensando uma coisa diferente, se todo dia você não melhorar um pouquinho, sim, cara, você está ficando para trás. E isso realmente é desgastante, como o Bruno falou, né? Você ficar muitos e muitos anos com essa, cara, tem que... O tempo inteiro, né? Eu tava revendo, aliás, é a segunda vez que eu vi, o The Last Dance, que é uma série que tem no Netflix, A Última Dança, que é a história do Red Bull, do Michael Jordan em Chicago Bulls. Eu ia falar Red Bull, não, Chicago Bulls. E você vê que, assim, o cara ficou anos ali em alto nível, mas, cara, é desgastante. Eles chegam no último ano lá, o último jogo, a última partida, não é spoiler porque é história. Então, se não sabe a história, não gosta de NBA, não tem problema na spoiler. Mas, tipo, o último jogo, os últimos minutos, um dos melhores jogadores, que é o Scott Pippen, tá ruim, tá com dor nas costas, o cara tem que sair. E aí o Michael Jordan joga, tipo assim, o jogo inteiro, praticamente. Carregando o time. E tem várias cenas que ele tá assim, tipo, morto, mas o cara fala assim, eu tenho que jogar mais 5 minutos. Tem que jogar mais tanto tempo. E aí, enfim, eles conseguem ganhar, ele faz a última cesta lá, segundos finais, minutos finais, mas, pô, depois o cara para. E aí, enfim, você vê ainda as entrevistas dele atuais, ele continua, pô, com um pensamento competitivo e tal, mas não é mais a mesma coisa. Porque, cara, foram anos ali de uma pressão de, tipo, eu tenho que ser o melhor em tudo, eu tenho que ser o melhor em tudo. Cara, ninguém aguenta isso por 20, 50 anos, sei lá, é muito desgastante, né? E parando para pensar, pegar um pouco assim do que a gente está falando aqui, pensando no empreendedor, né, cara, assim, a gente pensar que às vezes não é só a gestão do negócio em si, mas também a gestão da equipe, né? Ups. Perdemos o Mário. Bom, qualquer coisa corta se ele voltar. Essa eu nunca tinha visto. Acho que deve ter caído a bateria dele ou a internet, sei lá. Que caído do nada, assim. Como aqui para editor, a gente vai mandar esse vídeo para ele e vai falar, Mário, resolve. Olha aí. Caiu. Não sei, caiu. Saiu do nada. Saiu do nada.
Não, Ó, já vai ter um trabalhinho de edição aí, ó. vai ter uma edição que a gente vai mandar para você esse vídeo. Boa. E aqui a gente só sabe tirar o início e o fim. Quando no meio, fudeu, meu irmão. Pelo menos foi rápido, pô. Não, a gente vai fazer assim. Eu vou iniciar de novo e a gente que a gente não sabe cortar no meio, entendeu? Então vai ter que começar tudo de novo. Vambora, ué. Não, pelo amor de Deus, tô zoando. Mas eu acho que é isso, Mas né, fala cara? aí, Assim, do empreendedor, né? Gerir, né, também a equipe é um A desafio, equipe. né, cara? Sim. Agora, a gente vai chegar num ponto também, a gente quer falar um pouquinho assim sobre essa tua etapa relativamente recente, assim. Achei que era hora da mentira já, não? Não, então, agora é a hora da mentira, depois a gente vai pro final para escutar um pouquinho sobre a nova trajetória mais recente. Mas a hora da mentira é o seguinte, cara, a gente sempre pergunta para as pessoas qual é o bom de empreender, né? O que é o lado maneiro aí, cara? Você fica à vontade para inventar qualquer parada. Não, não vou inventar não, cara. Eu vou falar bem. Não, tem isso. Não, tem que falar assim. Empreender a moleza. Empreender é Mas fácil. também, ó. Mas pega o gancho, Mário, depois que você terminar, pega também, isso é uma coisa que a gente é legal, assim, a gente gosta mesmo de saber, o outro lado, né? Assim, vou falar ruim, mas, putz, aquele lado do empreendedor fala, caramba, esse é penoso ali. Então, o lado maneiro e o lado que, putz, o lado putz. Eu acho que talvez essa visão pudesse, eu não sei, eu vou falar muito de mim, assim, eu acho que tem perfil de pessoas que têm mais perfil para empreender e tem gente que nasceu para estar no CLT mesmo, sabe? Super. Eu acho e tá tudo bem. Acho que não tem certo e errado, assim. Eu tô falando de, assim, eu acho que eu tenho perfil para empreender. Eu gostei de ter, né, pegando ali de novo a referência da Record, pô, foi uma fase de estabilidade financeira que eu nunca tinha vivenciado, de poder fazer viagens e, cara, dinheiro não era problema. Eu vivi uma fartura e uma estabilidade que esses anos todos de empreendedora eu não vivenciei, sabe? Claro que no meu caso, eu tenho 2 filhos, o fato de ter entrado filhos, cara, muda muito a estrutura, né? A gente tem a questão dos altos e baixos do país, tem a questão também, né, dos vacilos e dos erros como empreendedor, que eu acho que eu e o meu sócio tivemos, por não termos formação, né, empreendedora, a gente aprendeu na marra, com o time em campo mesmo ali. Então tem muitos pontos que dariam para poder analisar, mas assim, a parte boa que eu acho do empreender, eu acho que é exatamente essa possibilidade que você tem de fazer muitas coisas e aprender muitas coisas, você vira uma pessoa e um profissional que acaba acessando muitas funções e isso te torna um profissional mais completo, né? Mais rico, né? Assim, mais vivido. Essa é a parte boa. A parte ruim, né, aí talvez eu fale muito pela minha história de empresa, é que acho que a gente não conseguiu conduzir a empresa para decolar, assim, sabe? A gente seguiu uma jornada de muitos altos e baixos, né, e os baixos foram realmente muito desafiadores, mas acho também que de alguma forma isso fez a gente crescer e amadurecer muito, né? Então, tudo que a gente ouve falar sobre empreender é que é um desafio, que é complicado, e principalmente no país que a gente vive, que também não dá uma estrutura que facilite, né, muitos impostos, e enfim. Eu acho que essa talvez seria a parte ruim, né, do empreender, né, principalmente eu tenho um amigo meu que é contador, que ele fala assim, cara, empreendedor no Brasil cara, é maluco, é insano, que isso, empreender no Brasil é loucura, sabe? As pessoas lá fora no exterior não conseguem entender como é que um empresário consegue prosperar no Brasil, porque, cara, tem tudo para dar errado, né? Então, sei lá, talvez essa seja a parte ruim, né? Um país que, tem uma política, né, totalmente corrompida e que não favorece também, né, o país para poder ter negócio, né, cara, próspero, né, acontecendo. Claro que a gente sabe que mesmo diante disso tudo, a gente encontra muitas empresas sólidas, bem, como eu falei no início, né, nadando de braçada, crescendo, expandindo, mas a gente sabe aí que a estatística, né, cara, é bem
Cruel, né? É bem cruel, né? Que a quantidade de empresas que abrem, né? As empresas que conseguem prosperar realmente são poucas, né? Então, tem que ter. E aí, nesse ponto, apesar do meu olhar, né? Porque às vezes eu pego o meu chicote e fico me chicoteando, né? Me criticando e não me reconhecendo, né? Apesar das quase quebras, né? E das muitas coisas que talvez a gente não tenha feito tão bem feito, eu olho com muito orgulho para, porra, apesar de tudo, eu tô no jogo ainda, sabe? A empresa tá aí, a gente continua sendo solicitado e, porra, 15 anos são 15 anos, né, cara? Então, isso é um ponto também que eu olho com bastante orgulho. Acho que é isso, maneiro. Não sei se eu respondi aí o que vocês... Não, super, pô, é a tua visão, não tem resposta certa, não. Show. É o teu entendimento aí, cara. Show. Fala, Rauan. Não, com certeza, acho que a maior vitória, cara, a gente estava comentando isso em outro episódio outro dia, parece que 50% das empresas quebram em 2 anos. Exato. E 80% quebra em 5 anos. Pô, o cara que tá há 15 anos, porra, exatamente, já superou muito do bater que... No, é de aplaudir, cara. Sim, sim. Maneiro. Bom escutar isso, né? Não, com apesar certeza, da gente saber... cara, 15 anos, cara, é muito tempo, cara. É muito tempo. Maneiro. E aí, cara, acho que é legal, assim, a gente caminhar para um fim, assim, mas seria bacana a gente escutar um pouquinho também do que você tem feito recentemente, além da MZ3. Conta aí um pouquinho. Vambora, legal. Então, cara, eu mais ou menos há uns 3, 4 anos, a gente tá uns 4, 5 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir um desconforto, comecei a sentir uma falta de brilho, comecei a questionar se eu já tinha fechado esse ciclo. Aí eu acho que juntou com a questão da empresa também estar num momento ali de queda, né, de quase quebrando e mercado mudando, enfim, acho que foi uma junção de vários elementos. Eu comecei a questionar e comecei a perder um pouco do brilho com o segmento, com a empresa. E eu falei, cara, eu quero buscar aí um caminho, mas eu não tinha a menor ideia do que fazer. Eu sou muito conectado com espiritualidade, né? Então comecei a orar muito, né? Ia em retiros espirituais, retiros xamânicos, né? Ainda vou. E nos retiros eu fazia muito uma conexão de pedir, né? De orar para que eu fosse, para que me fosse mostrado, para que eu fosse direcionado para um caminho que fizesse sentido para mim, né? Que me conectasse. E aí eu fui para um evento de desenvolvimento pessoal, inclusive fui com o João. E aí, um evento muito, muito maneiro, assim. E aí, no evento, o cara que estava conduzindo o evento, ele meio que, no último dia do evento, ele meio que começou a fazer um pitching de vendas para vender uma formação para coaches, né? E no evento, muita gente tinha lá, era um evento que muitas pessoas desse segmento do coaching estavam lá, e porque conheciam o cara. E aí o cara começou a fazer o pitching de vendas dele, e eu quieto na minha, sentado, eu falei, cara, isso não é para mim, nem sabia o que era coaching. E o cara falando, não, porque se você isso, porque se você aquilo, promoção, tem vagas limitadas, botando um monte de escassez, não sei o que lá, galera se degladiando, se estapeando, indo pra fila, eu falei, cara, que coisa louca, que é isso? E o cara não me tocou, até que ele falou no final, tipo, mas se você não quer ser coach, mas você se preocupa em se desenvolver enquanto pessoa, crescer e evoluir, essa formação também é para você. Cara, foi uma cena caricata, assim, foi muito caricata mesmo, porque eu fiz assim, falei, cara, é pra mim essa porra. E aí, cara, eu meti a mão na carteira, assim, foi muito caricato. O João ficou olhando pra minha cara e não entendeu nada, assim, era uma formação cara, sabe? E, cara, eu fui pra fila que nem um louco, sem nem saber o que eu ia fazer lá, mas eu ia crescer, eu ia me desenvolver e aprender. E aí, cara, foi aí que eu entrei nessa jornada que eu tô hoje, né? Como coach, como mentor, né? Uma jornada paralela à MZ3, a empresa. Eu toco ela em horários alternativos, né? Eu sigo de segunda a sexta, agora não mais de segunda a sexta, né? Eu diminuí um dia da MZ3, que já é esse movimento de transição, então de segunda a quinta, no horário comercial, eu toco a empresa, e sexta-feira eu já tô full time nesse caminho novo. E de segunda a quinta eu toco de manhã cedinho e no final do dia fazendo os atendimentos de coaching e de mentoria para a carreira, né? E é uma jornada que está me trazendo muita felicidade, assim, muito brilho no olhar, né? Uma entrada num novo ciclo que eu sinto e intuo que se conecta muito comigo, com a minha personalidade, né? Com a minha forma de ser.
E que está dando muito certo, né? Eu já colho frutos muito bonitos, né, dessa jornada, no sentido de estar podendo ajudar pessoas, conduzir pessoas, trazer a minha experiência de vida, a minha experiência de não só desse segmento do desenvolvimento, utilizando a metodologia do coaching, que segue uma metodologia com ferramentas e tudo mais, mas assim, eu acho que a minha jornada de vida ela contribui muito também, né? E até mesmo essa jornada do empreendedor também se soma muito no sentido de muitas vezes pela experiência de vida, eu consigo dar um direcionamento, né? Dar uma visão. E aí eu tô nessa, tô seguindo com essa carreira aí, né? Mais uma vez, pegando, né, aquele momento lá atrás da Record, enquanto eu estava empreendendo uma segunda jornada, e que essa segunda jornada se tornou a primeira, né? De alguma forma, eu acho que eu estou vivenciando esse movimento de novo, né? Abdicando muitas vezes de eventos sociais, de estar com a família, né? Pô, eu sou apaixonado pela minha filha e pelo meu filho, e muitas vezes eu abro mão de estar com eles para estar atendendo, para estar estudando, para estar investindo num caminho que eu acredito que lá na frente eu vou ter uma colheita muito boa, que na verdade já tenho, né? Já parte da minha renda atualmente vem do coaching também, né? Vem dos atendimentos, mas eu espero, né? A minha ideia realmente é concluir essa transição, né? E daqui a alguns anos eu assim, a minha ideia, o que eu converso com o João eu gostaria muito de continuar, pretendo continuar com a MZ3, mas atuando nela mais como um papel mais, vamos dizer assim, estratégico, exatamente, né? De entrada na empresa pontual, não mais na operação, né, da empresa ali no dia a dia. Mas, enfim, aí quando a gente fala desse assunto, João, não sei se é isso, a gente está fluindo com a empresa ainda sem saber muito, assim, né, como serão os próximos anos, né, os próximos meses, talvez até. E aí tô nessa, cara, tô muito feliz, assim, com esse caminho, assim, me traz muita felicidade, inclusive, acho que é o combustível, inclusive, para encarar os desafios que a gente vivencia hoje, né? Assim, de instabilidade, né? De mudança de mercado. É uma jornada bem, bem, bem legal, cara. Assim, estou muito feliz. Legal, estamos aqui torcendo muito por mais sucesso e show, cara. Que você continue sendo mais feliz, cara. Hoje eu gravei também um outro episódio, um papo assim com uma outra mulher que fez uma transição. Hoje ela é dona de uma agência de felicidade corporativa e liderança positiva. Maneiro. E ela, cara, aquela coisa clássica, cresceu na carreira, virou gerente de uma grande empresa, aquele bem-sucedido ali, né, ganhando bem, empresa e tal. E aí ela começou não é por aí, cara. Enfim, fez uma transição, ficou uns 5 anos trabalhando com coisas da família, fez um retiro lá perto, ela falou que é uma fazenda perto de Nova York, 7 dias sem falar, sem celular, as pessoas mal se olham, assim, propositalmente, claro, né? Não eu vivenciei antipáticos, mas... Sim. 7 dias e tal, e aí ela falou que no 3º, 4º dia, ela falou, cara, é isso aí. Uou. E aí ela voltou... Vira a chave, virou a chave total, tá com essa agência. Maneiro. E muito mais feliz que antes. Pode até ser que com menos dinheiro, porque tá no início. E, cara, muito mais feliz, né? E aí, o movimento que eu percebo hoje em dia de muitos profissionais e de gerações diferentes, né? Desde gerações mais velhas e principalmente as mais novas, é exatamente esse movimento. Não é mais a estabilidade, não é mais o salário. É a satisfação, cara. Assim, se você tem um ambiente de trabalho, que você consegue fazer um trabalho que você se sinta feliz, que o ambiente do trabalho seja um ambiente harmônico, sadio, né, inclusivo, cara, aí realmente, até para quem está empreendendo, eu acho que isso é muito importante, né, cara? Não é mais como era antigamente, que era só você ter uma empresa estruturada, dar um bom salário. Definitivamente não é só mais isso, né, cara? As pessoas querem valorização, querem prazer, felicidade, liberdade e outras coisas mais, né? Sim. Legal, cara. Mário, porra, muito bom o papo, uma delícia mesmo a conversa. Que bom, ficaríamos aqui muito mais tempo conversando. E, cara, fala uma dica final aí pro pessoal que ou
tá começando a empreender ou tá naquele muro. tradicional, pensando, tá quase pulando pro outro lado do muro. E para o pessoal que já começou ali, fala uma dica. Deixa eu pensar você aqui. com tantos anos de estrada aí, o que você poderia falar? Cara, vem para mim aqui uma coisa que eu acho que assim, eu até levo muito também para essa proposta nova do coaching, né, da mentoria, que eu acho que eu já escutei opiniões diversas sobre isso, né? Então tem muitas pessoas que falam sobre você ser um generalista, né? Você entender de tudo, aprender de tudo, porque é importante saber de tudo. Tem a linha das pessoas que falam que é bom você ser um especialista, né? Você focar a tua energia naquilo que você faz muito bem. Cara, eu gosto dos dois caminhos, mas talvez eu me identifique mais com o caminho do especialista, porque eu acho que é você fazer aquilo que você sabe fazer bem feito, sabe? Que muitas vezes você faz de forma natural e genuína. Então, eu dei muita sorte de encontrar um sócio que é muito complementar a mim. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com a parte de finanças, de contabilidade, de administrativo. Eu não gosto de fazer isso, acho um saco, e o meu sócio é exatamente esse cara que faz isso e que sabe fazer isso, entendeu? Então, para quem está começando, sei lá, talvez acho que eu diria para focar realmente em se conhecer, se autoconhecer, entender o que faz bem, buscar prazer, buscar satisfação, né, e direcionar a energia naquilo que sabe fazer bem, e o que não sabe fazer bem, né, investir alguma energia para poder também saber. Acho que não saber nada é ruim, tem que saber pelo menos o básico, né? Mas não sei, aí buscar parceria, né? Ou buscar um sócio, ou buscar uma pessoa, né? Uma pessoa que seja de confiança, ou terceirizar, né? Hoje em dia a gente tem muita possibilidade de terceirização, empresas que oferecem serviços às vezes a um custo super acessível, né? Então, não sei, acho que por aí, buscar o caminho do coração e o do autoconhecimento, porque principalmente o autoconhecimento ele vai ser extremamente necessário para conseguir lidar com todos os desafios que é empreender, que é maravilhoso, mas é desafiador, né? E com certeza isso ajuda a jornada empreendedora, né? Fazer Total. uma coisa que gosta, que dá prazer, que sabe fazer. Total. E não só o dinheiro pelo dinheiro, né? Porque sim, o caminho é árduo, né? É desafiador. Maneiro. Pô, muito bom, muito bom. Fala aí seu arroba, como é que o pessoal te acha nas redes sociais. Arroba o Mário Barros, tudo junto, né? Eu Instagram. No Instagram, eu venho fazendo meu posicionamento mais forte por lá, né? Dessa jornada nova, né? Para quem quer conhecer a empresa, é MZ3, M de Mário, Z de Zebra, 3numeral.com.br. O Z né, é o site. De quê? É M de Mário e Z de... Cara, veio de um apelido de infância, minha mãe, de Mário, Máriozinho. Aí o 3 tinha uma questão com numerologia. Aí a gente acabou descobrindo que tinha uma galáxia que se chamava MZ3 e que tinha toda uma ligação espiritual. Aí a gente, não foi isso, mas a gente botou essa historinha bonita no site. O legal foi que eu estava nesse momento para criar esse storytelling da galáxia, que não tem nada a ver. Você sabe que eu agora tenho o Colabora, o aplicativo e tal, mas o nome da agência, a Razão Social, é B2A. Isso foi quando eu abri em 2016. E meu pai, aquela coisa, nome, não sei o quê, foi o B2, né, de Bruno Benjamin, que é o nome do meu filho, e a Diana, da minha esposa. Então Olha, foi o B2A. Tem um pouco a ver ali com... a coisa das siglas, né? As siglas e números, né? Tinha muito isso. Acho que isso vem mudando um pouco também, né? Assim, hoje em dia as empresas vêm buscando, né, construção de nomes diferentes, né? Mas é isso, é mz3.com.br e o meu perfil pessoal, que tem esse posicionamento aí mais forte, né, do desenvolvimento pessoal, é no Instagram, @o Mário Barros, tudo junto. E tá com vaga aberta lá pro treinamento também? Faz teu jabá aí, pô. Sim, atualmente faço o trabalho de coaching individual, né, o atendimento, o processo, o ciclo. É um ciclo de mais ou menos umas 12 sessões, dá uns 3 meses para quem está buscando transição de carreira, né? Mas não só transição de carreira. Eu já peguei clientes que querem potencializar a carreira, né? A pessoa está buscando uma promoção, né? Quer potencializar ali, quer subir um degrau na empresa. E também já peguei pessoas que não estavam buscando carreira. Peguei uma cliente, por exemplo, que estava querendo perder peso e medida,
E eu apliquei a metodologia e deu super certo. Então, a jornada do coaching é uma jornada de autoconhecimento muito bonita, assim, cara, e muito intensa também, né? Infelizmente, muita gente tem um preconceito, né? Tem uma visão, né? A profissão ela se deteriorou um pouco por conta de maus profissionais que levaram a profissão de uma maneira muito irresponsável. Coach não é terapeuta e não é psicólogo, e não tem que entrar em questões profundas. Se o cliente tem uma questão profunda, emocional, de trauma passado, esse cliente tem que ser direcionado para um profissional, para um psicólogo, para um terapeuta, para um psicanalista, e não é o coach que vai fazer isso, né? A não ser que ele tenha formação para isso. E aí muitos coaches começaram a querer resolver o problema da pessoa e fazia cagada, porque é um ser humano, né, cara, que a gente está falando que está ali na frente dele, né? Então, e aí junto disso também, assim, muita gente infeliz com trabalho, com profissão, fazia um cursinho de coach e se tornava coach do dia para a noite. Então a profissão banalizou um pouco, porque teve esses movimentos, né? Mas cara, é uma profissão, é uma carreira muito estável nos Estados Unidos, assim, porra, uma carreira de milhões, assim, uma profissão que gera muito, né? Business lá, e aqui no Brasil também, é uma carreira que é um segmento que cresce muito. E é isso, cara. Eu faço a jornada, cara, eu ofereço, né, uma sessão experimental. Se alguém estiver vendo aí, tiver interesse, Não, me procura. De peso medidas, o Bruno vai se inscrever. Cara, eu pensei. Tá com esse casaquinho aí, ó. Mas se abaixar a câmera. Cara, é uma jornada muito legal. Vamos falar, vamos falar. Bora. E mais recentemente, agora em agosto, eu comecei a fazer a mentoria em grupo, que é uma proposta diferente, né? A mentoria, ela já tem o coach ele não dá direcionamento para o cliente dele. Ele só faz o cliente dele entender onde ele está, para onde ele quer ir, e aí o coach ajuda ele a caminhar nessa trilha para buscar esse objetivo. Na mentoria, o mentor dá a direção, aí o cara tem experiência e ele vai te dizer o que tem que ser feito. E atualmente eu estou fazendo grupos para carreira e transição de carreira, né? Comecei essa jornada mais recente, cara, que também está dando super certo. Então, quem tiver interesse aí para me procurar, vai ser um prazerzaço. A sessão experimental que eu ofereço é uma sessão sem custo, sem compromisso, a pessoa faz uma sessão para entender como é a proposta, e aí se gostar, aí a gente conversa, eu explico como funciona, e vai ser um prazerzaço aí, quem tiver interessado, fazer um contato. Demais. Mário, brigadaço aí pelo papo, por ter aceitado o convite, muito bom mesmo. Seu convite, né, Bruno? Foi meu convite. Foi meu convite. Nesse caso, foi dele mesmo. Foi meu. O amigo é teu, mas o convite é meu. Valeu, Mário. Obrigadão. Valeu, cara. Foi muito bom, cara. Pô, obrigado a vocês pelo convite. Foi muito finaliza bom. Aí. Vai que é tua. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o meu amigo que o Bruno convidou. O meu amigo, mas que ele convidou. Pois é. Olha aí, ó. Quem quiser seguir, Raul Moraes no Instagram, Bfisbem também. O Mário também divulgou o dele. Lembra de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo. Boa. Valeu. Show. Valeu. Valeu, Mário.